Eis que eu retorno ontem do Brasil e é assim que eu encontro a minha casa. Eu poderia estar aqui reclamando muito do frio, mas optei por fazer este vídeo porque eu me percebi reclamando do calor no Brasil. Reclamar do frio ou do calor não vai mudar a condição climática, certo? E pesquisas indicam que o ato de reclamar constantemente pode inclusive alterar a nossa estrutura cerebral. Eu não estou falando daquela reclamação que a gente tem por direito, quando alguma coisa dá errado e a gente precisa reclamar para ser atendido nos nossos direitos. Mas aquelas pessoas que já estão tão acostumadas a reclamar e já estão tão viciadas na reclamação que acabam fazendo conexões sinápticas que criam um caminho mental que o nosso cérebro já está acostumado a percorrer. Então essa constante reclamação cria como se fosse um caminho muito demarcado no nosso cérebro que depois fica difícil construir novos caminhos, novas conexões sinápticas. Uma das formas de se construir isso, já que nós temos a capacidade de mudar a nossa estrutura cerebral, esses caminhos cerebrais, através da neuroplasticidade, é primeiro reconhecer o teor de reclamação e depois tentar atuar sobre ele de uma forma mais consciente e com muita vontade. O problema é que nem sempre as pessoas reclamonas percebem que estão reclamando. Para a gente poder mudar qualquer coisa na gente, primeiro a gente precisa perceber. E como é que tudo isso geralmente começa? Isso geralmente começa quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não tem condição emocional de reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e nem sempre temos condições de atuar sobre aquilo que nos deixa desconfortáveis ou frustrados. Frustração faz parte da vida. Todos nós somos frustrados em determinados níveis. Quando a criança é frustrada e os pais tentam compensar essa frustração, essa pessoa normalmente tende a achar que o mundo tem que atendê-la e que ela não tem que fazer muito trabalho, muito esforço para poder se adequar ou correr atrás daquilo que faz ela se sentir menos frustrada ou mais feliz. Lidar com a frustração varia de emoção para emoção, de personalidade para personalidade, de histórico para histórico. Mas, no geral, quando a criança é frustrada, o que ela faz? Bate o pé, chora, grita, esperneia. Algumas se fazem mais de vitiminhas, fazem aquelas carinhas tristinhas e ficam todas acuadinhas nos seus cantinhos e os papais vão lá e fazem tudo o que elas querem. É aí que mora o problema. Não que a criança não tenha que ser atendida, mas é a maneira como ela vai ser atendida. Muitos pais mais conscientes da educação emocional de uma pessoa, de um ser humano, né, esse ser humano passa pela infância, vão começar a nomear os sentimentos que a criança está tendo, os sentimentos, as emoções, e nomeando esses sentimentos e emoções, eles também vão possibilitando alternativas de se lidar com isso. E nem sempre atender a esse desejo é a forma mais saudável de se relacionar com essa demanda que a criança tem através de um ato de frustração. Não amenizar a frustração da criança é uma forma de educá-la emocionalmente. Como adultos, a gente é acostumado a querer que os nossos desejos, as nossas necessidades sejam atendidas imediatamente do nosso jeito e da nossa vontade. E como crianças que fomos crescendo condicionados a isso, a achar que algo tem que nos atender, seja esse algo externo, né? O mundo, a política, os pais, os amigos, a família, o trabalho, o chefe. E com isso, a gente vai sendo condicionado a reclamar quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Como, por exemplo, agora, que eu adoraria que estivesse os 35 graus do Brasil, mas não, neste momento está -5 e até que não está tão ruim assim. Estando condicionados a reclamar e a contestar o tempo todo, a gente acaba demonstrando o nosso analfabetismo emocional. Ao reclamar como adultos que somos, e não aquelas crianças que já não são mais capazes de reconhecer as emoções ou mesmo lidar com as suas frustrações, nós acabamos tirando de nós a responsabilidade pelos nossos atos.
Muitas vezes é mais fácil ficar reclamando do que ir lá e mudar alguma coisa, né? O marido, a mulher está sempre reclamando do marido, mas às vezes para você ter um marido novo, você precisa ser uma pessoa nova. Para ter um chefe novo, você precisa ter uma nova atitude. Para ter um trabalho novo, alguma coisa precisa se modificar. Quando a gente tira da gente a responsabilidade de nós nos mudarmos e nós mesmos assumirmos as rédeas das nossas vidas, a gente acaba caindo em reclamação. Assim, o analfabeto emocional é aquela pessoa que fica congelada naquela infância vítima, coitadinha, que não sabe nem o que está sentindo e nem o que quer e o que pode fazer para mudar isso. Tendo em mente que nós temos um condicionamento de, ao nos sentirmos frustrados em nosso prazer, a gente jogar para fora a responsabilidade de nos fazermos sentir bem e sabendo que nossas conexões sinápticas vão se formando de uma forma que o caminho de reclamação fica tão marcado no nosso cérebro que a gente acaba fazendo isso automaticamente sem perceber, como é que a gente pode lidar com esse comportamento que é a reclamação? Se é alguém de fora, você pode até dar um toque, mas normalmente a pessoa não vai perceber, então cai fora. Se é com você, o que você pode fazer? Não existe uma regra, né? Mas aqui tem um convite que eu vou deixar. Primeiro é observar o que me leva a reclamar. Qual é essa questão que não está sendo atendida e que me faz insatisfeita ou insatisfeito? Qual é a necessidade que eu posso atender neste momento, que cabe a mim, que talvez seja uma coisinha bem pequenininha. Por exemplo, nesse frio eu pus um casaco. O que eu estou exigindo do mundo, dos outros, dos meus parentes, dos meus amigos, da minha família, do governo, de Deus, para que eu seja feliz? Se eu não estivesse reclamando sobre isso agora, como é que estaria a minha vida? Qual é o oposto dessa reclamação? Se essa reclamação fosse um veneno, qual seria o antídoto para ela? O veneno sempre vai trazer a carência, a falta, a dificuldade, a vitimização. O antídoto é o contrário, ele vai trazer abundância e amor. O antídoto é o amor, né? Como eu me aproximo um pouco mais do amor quando eu estou me sentindo no papel de vítima ou nem percebendo que eu estou reclamando, mas tem alguma coisa que está me incomodando. Amor enquanto vibração e não enquanto sentimento ou emoção é uma das vibrações mais altas do universo. Uma das vibrações que mais se aproxima dela é a gratidão. Então, talvez como convite, eu deixo aqui para vocês poderem primeiro identificar qual é a necessidade que não está sendo atendida e que ninguém mais pode atender senão eu mesma ou eu mesmo, da maneira mais próxima possível daquilo que me atende. E 2, pelo que eu posso ser grata neste momento. Poderia ficar aqui reclamando, mas eu vou preferir agradecer a possibilidade de compartilhar essa mensagem com vocês e entrar rapidinho para minha casa com um chazinho quente me esperando. Namastê! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e continue acompanhando aqui o Essencial, que esse ano volta para o YouTube. Obrigada!